E quando o médium termina de cumprir o seu compromisso? Nesses casos, os espíritos podem inibir a sua mediunidade. Digamos que uma pessoa reencarna com o compromisso de trabalhar na desobsessão dos 30 aos 60 anos. Se ela cumprir esse programa com seriedade e responsabilidade, é natural que os espíritos responsáveis por seu trabalho, ao fim deste período, se utilizem de recursos que possuem para proteger o campo mediúnico do seu pupilo, para que ele não venha a sofrer assédio de espíritos inferiores em sua mediunidade. Mas existem casos em que alguém não assume ou mesmo que abandona a tarefa mediúnica e continua a vida de forma inteiramente normal. Cada caso é um caso à parte. Há pessoas com algum grau de mediunidade, mas sem compromisso de trabalho mediúnico. É de se supor que nesses casos, e também em alguns outros, haja ajuda espiritual no sentido de atenuar ou mesmo inibir essas faculdades. Os poderes superiores regem nossas vidas com justiça, mas com misericórdia. E tudo sempre depende do merecimento que temos. Além disso, um compromisso mediúnico interrompido ou não assumido também gera seus reflexos negativos para depois do retorno ao mundo espiritual. Por lá, perambulam milhares de espíritos em sofrimento e desequilíbrio por causa de compromissos desta natureza, mal conduzidos, interrompidos ou não assumidos quando estavam aqui na matéria. Como dissemos, cada caso é um caso à parte. A justiça divina existe não para castigar a quem erra, mas para manter o equilíbrio cósmico e conduzir os seres racionais através dos diversos caminhos evolutivos, num processo contínuo de crescimento e despertamento espiritual. Na Inglaterra, os médiuns são sindicalizados e cobram. No Brasil, há muitos lugares onde se cobra pelo trabalho mediúnico. Por que só os médiuns espíritas kardecistas não cobram? Se alguém cobra ou recebe qualquer benefício material pelo bem que faz através da sua mediunidade, está transformando esta faculdade num procedimento comercial. Está usufruindo lucro sobre um dom que lhe foi dado como instrumento para a sua redenção espiritual. Por outro lado, temos de ver que o intercâmbio mediúnico flui entre os canais da alma. E para ser confiável, precisa encontrar nesses canais, nos espaços interiores do ser, nobreza de espírito, integridade e pureza de propósitos. Você confiaria num médium que cobra? Acho que não. Já vemos que o espiritismo anda muito certo ao condenar cobrança nos trabalhos mediúnicos, ou quaisquer outros realizados em nome da fé. E como é que alguém pode saber que é médium? Há muitos indícios, como por exemplo, ver e ouvir espíritos, sentir a sua aproximação, sensações estranhas, arrepiamentos, sair do corpo, ter premonições, uma infinidade de outras coisas. Podem ocorrer também impulsos na mão, como se ela estivesse querendo escrever sozinha, ou então vontade de pintar, sentindo si mesmo como se estivesse pintando. Geralmente, quando se aproxima a época programada para o início da tarefa, o médium passa a receber chamamentos. São coisas estranhas que lhe acontecem, pessoas que vêm falar sobre o assunto, perturbações psíquicas e até mesmo problemas materiais ou de saúde, que acabam levando-o a um centro espírita na busca de ajuda. E ali, ele acaba entendendo que é um médium com uma tarefa a realizar. O resto só depende dele. E ele não pode realizar sua tarefa em casa ou em outro local qualquer? Precisa ser no centro espírita? Há médiuns que se comprometeram a trabalhar na Umbanda, outros nos centros espíritas e outros ainda sozinhos. Se recomendamos a educação mediúnica no centro espírita, é porque os centros bem orientados mantêm cursos sobre mediunidade, sobre os mecanismos da vida, que são tão bem explicados e aprofundados no estudo da doutrina espírita. E quantas pessoas que recebem influência de espíritos e até mesmo se incorporam em casa ou na rua, mas não procuram um centro espírita por medo ou porque a família é de outra religião? A tendência nesses casos é a piora da situação, quando os espíritos vão conseguindo cada vez mais acesso à sua mediunidade.
Muitos deles terminam numa instituição para doentes mentais. Pois eu sei de casos assim, em que essas pessoas se curaram com tratamento médico. Certos medicamentos, certas drogas, têm o poder de bloquear as faculdades mediúnicas. E muitas vezes, quando se trata de obsessão, os bons espíritos aproveitam a oportunidade para convencer o ou os espíritos obsessores a se afastarem. Mas, na maioria dos casos, o problema volta. Durante o desenvolvimento mediúnico, esse que os centros espíritas proporcionam aos médiuns, o que eles estudam? Por que isto é tão importante? Eles estudam sobre a mediunidade, a dimensão espiritual, as leis que regem a vida e a evolução. Esses conhecimentos são fundamentais para o exercício da mediunidade de forma equilibrada e criteriosa. Sem esse estudo, sem esse conhecimento, o médium se arrisca a ser enganado pelos espíritos levianos e mesmo por inimigos que possam ter no mundo espiritual. E ele pode ser enganado até por si mesmo. E como é que alguém pode ser enganado por si mesmo? Isso vai ser explicado logo mais, quando se falar sobre animismo. Existe algum tratado sobre mediunidade? Há vários. Mas o mais completo é, sem dúvida, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas essa obra é muito antiga. Ela foi escrita há mais de 130 anos, mas continua atualizada. Neste livro, Allan Kardec aprofunda a questão da mediunidade, abordando todos os seus ângulos e facetas, que são muito numerosos. Ele faz perguntas aos espíritos e analisa suas respostas. Tudo numa linguagem direta e objetiva. O Livro dos Médiuns não é para se ler e guardar. É um livro para ser estudado permanentemente pelos médiuns. Mas há também muitos outros livros tratando desse assunto. E quantos tipos de mediunidade existem? Esta e outras questões serão abordadas daqui a pouco, porque agora vamos a um centro espírita ver como é uma sessão. Existem centros espíritas de todos os tipos e tamanhos, mas de modo geral são lugares simples, onde qualquer pessoa pode sentir-se à vontade. Um auditório onde são realizadas reuniões públicas, livraria, uma salinha reservada onde são ministrados os passes. Por que nos centros espíritas não se usam imagens, altar, paramentos, etc.? É porque a característica primordial do Espiritismo é libertar o ser humano de quaisquer condicionamentos. Em vez de imagens, procuramos entrar em sintonia mental com espíritos superiores. Em vez do altar convencional, preferimos dar-lhe uma conotação de serviço a favor do próximo necessitado. E quanto aos paramentos, não se justificam, porque não temos sacerdotes nem hierarquias sacerdotais. E, como o Espiritismo procura espelhar-se no Cristo e em seus ensinamentos, lembramos que ele jamais usou ou recomendou tais artifícios. Quanto às reuniões, elas não têm aquele cunho ritualístico que, por meios mágicos ou místicos, poderia favorecer melhores condições para o frequentador após sua morte. Nós sabemos que não é bater ponto em atividades religiosas que conta, mas sim a vivência do modelo ensinado pelo Cristo. As reuniões espíritas são voltadas para o estudo dos mecanismos da vida e giram em torno dos ensinamentos de Jesus.
A finalidade delas é essencialmente o de ajudar a pessoa em seu crescimento interior. Mas muita gente procura o espiritismo para curar ou aliviar suas doenças ou perturbações e até mesmo para resolver problemas. Nos centros espíritas, assim como também em outros ninhos da fé, os espíritos do bem trabalham para ajudar aos que para ali acorrem, e sempre na medida do karma de cada um, assim como de seus merecimentos e de sua fé, eles são ajudados.